alongar muito não, até porque depois eu não vou conseguir terminar esse conteúdo e... peraí, tá gravando? Eu não vou conseguir terminar esse conteúdo e é importante que eu não ande muito, porque depois o pessoal acompanhar. Então, agora a gente entra um pouquinho falando sobre o sistema cardiovascular. Então, a gente falou do sistema respiratório, como é que acontece, o que é os volumes pulmonares, né, volume corrente, os volume de reserva expiratório, como é que a ventilação ocorre no nosso organismo, a importância do CO2, do oxigênio, dos íons hidrogênios para estimular a respiração e como que a ventilação está associada ao exercício. Agora a gente entra na parte do sistema cardiovascular, né? Então o oxigênio ele é transportado para a corrente sanguínea e aí o sistema coração, vasos sanguíneos tem que dar conta de entregar esse oxigênio agora para os tecidos. Então a gente vai ver como é que ele mais ou menos funciona. Então, os capítulos estão nesses capítulos aqui, 15, 16, 17 do livro de Fisiologia do McArdley, capítulo 9 do livro de Fisiologia do Exercício do Scott Powers e capítulo 6 e 8 do Exercício do Kenny. Bom, primeiro começamos falando um pouco sobre a anatomia do coração. Você lembra, vocês tiveram aula sobre coração, não tiveram? Sim. Então, o coração, ele basicamente, ele é uma estrutura que ele tem 4 câmaras, essas câmaras são divididas em 2 átrios e 2 ventrículos. Então, aqui a gente está visualizando o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, de modo geral, o sangue chega pelo átrio direito, depois o sangue é bombeado para o ventrículo direito, esse sangue depois sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar, onde ele vai para o pulmão para ser oxigenado. Lá no pulmão, o sangue é oxigenado, recebe oxigênio e volta pelas veias pulmonares e desemboca aqui no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue é bombeado para o ventrículo esquerdo e, novamente, o sangue sai do coração pela artéria aorta, onde agora esse sangue que recebeu o oxigênio lá no pulmão é distribuído para o corpo. Bom, entre átrios e ventrículos eu tenho válvulas, que seriam estruturas que impedem o retorno do sangue, né? Então, quando o sangue bombeia, quando o coração bombeia o sangue do átrio para o ventrículo, eu tenho a válvula direita, aqui, e do lado esquerdo a válvula esquerda. Essas válvulas também são chamadas de válvulas atrioventriculares, conhecidas como bicúspide e tricúspide. E também tenho válvulas entre as artérias, artéria pulmonar e artéria aorta. Bom, essa figura, ela resume um pouco do que eu falei, que seria a circulação sanguínea, né? O sangue venoso, que é o sangue cheio de CO2, ele chega pelo átrio direito, é bombeado para o ventrículo direito, e do ventrículo direito o sangue sai pela artéria pulmonar, onde ele vai para o pulmão. Lá no pulmão, o sangue ele é oxigenado, recebe oxigênio, desce pela veia pulmonar, chega ao átrio esquerdo, é bombeado para o ventrículo esquerdo e aqui o sangue sai para a artéria aorta, onde ele agora, esse sangue cheio de oxigênio, é distribuído para os tecidos. O sangue, então, é distribuído para os tecidos que precisam de oxigênio capturam o oxigênio do sangue e aí esse sangue retorna para a circulação. Você já ouviu falar em circulação sistêmica e circulação pulmonar, Felipe? Não. Não? Não.
existe uma definição de classificação da circulação, que é uma divisão didática, que é a circulação pulmonar significa a passagem do sangue que chega pelo átrio direito até ele chegar até o pulmão. Então, essa seria a circulação pulmonar, né? Que é o sangue entrando pelo átrio direito, lembrando que esse sangue vem dos tecidos, vai para o ventrículo direito e vai até o pulmão. Circulação pulmonar. E a circulação sistêmica envolve o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e a saída do sangue para os tecidos. Então, essa é uma divisão, porque o sangue que circula pelo nosso corpo, ele precisa sempre ser oxigenado, né? Ou seja, ele precisa passar primeiro para o pulmão para receber oxigênio, para então poder ser distribuído para outras partes do corpo. Então, existem essas divisões aí da circulação pulmonar e circulação sistêmica. Circulação pulmonar é aquele sangue que vai para o pulmão, circulação sistêmica é o sangue que vai para os tecidos. É claro que o sangue que vai para o pulmão depois faz parte da circulação sistêmica e o sangue que circula pelos tecidos depois faz parte da circulação pulmonar. Ou seja, é um ciclo desses volumes, dessas alterações na circulação. Então, o mesmo sangue que entrou por aqui vai em algum momento circular também para os tecidos. Isso aqui vocês já tinham visto na anatomia, não já? Isso aí não. Não, da circulação? Não. Ciências morfofuncionais, do sistema cardiovascular. Aí vimos um pouco em ciências moleculares, mas isso no primeiro período. Entendi. É verdade, não é tanto de anatomia, não. Mas por que então existe uma relação entre capacidade aeróbica e sistema cardiovascular? Se a gente associar a aula anterior, para que eu possa utilizar o oxigênio pelo tecido, o que precisa acontecer? Ele precisa cair aqui na circulação sanguínea e aí, então, ser bombeado pelo coração. Então, o que acontece? Imagina, o sangue chega no pulmão. Só que esse sangue que chega no pulmão, ele não tem oxigênio. O que o sistema respiratório faz? Ele faz com que o oxigênio chegue no pulmão para que esse oxigênio possa cair na corrente sanguínea. O oxigênio, então, penetra nos vasos sanguíneos e volta de volta para o coração. Lá o coração ele faz o papel de distribuir esse sangue, agora oxigenado, para os tecidos. Então, o sangue oxigenado, ele sai do ventrículo esquerdo, passa pela artéria aorta e vai, por exemplo, para as pernas, que estão lá se exercitando, correndo. O sangue chega às pernas, cheio de oxigênio, e os músculos da perna fazem o quê? Retiram o oxigênio da corrente sanguínea e eliminam o CO2 na corrente sanguínea. Ou seja, eu capturei o oxigênio que entrou a nível pulmonar, eu capturei nos vasos sanguíneos que estão ali passando nos músculos da perna que estão se exercitando. E, ao mesmo tempo, esses músculos da perna estão liberando CO2 na corrente sanguínea, que precisa ser eliminado do meu organismo. Como que o CO2 é eliminado? O CO2 no sangue chega até o átrio direito, o átrio direito manda para o ventrículo direito, e aí esse sangue cheio de CO2 chega até o pulmão. O gás carbônico, o CO2 lá no pulmão, consegue ser eliminado através da expiração. Então, esse seria um processo envolvendo os gases, oxigênio e CO2, e também o sistema circulatório para fornecer oxigênio para os tecidos. Bom, aí alguns conceitos relacionados ao sistema circulatório. O primeiro é o conceito de frequência cardíaca. O que é para você, Felipe, frequência cardíaca?
Os batimentos por minuto Os batimentos, do coração? né? A quantidade de vezes que o coração bate. A velocidade com que o coração bate, ele é dependente do sistema nervoso autônomo. A gente até falou isso na aula sobre sistema nervoso. E o sistema nervoso autônomo, ele envolve raízes nervosas relacionadas ao sistema nervoso simpático e também o sistema nervoso parasimpático. De modo geral, o sistema nervoso simpático aumenta a frequência cardíaca e o parasimpático retarda a frequência cardíaca, diminui a quantidade de vezes que o coração bate. O coração, a contração do músculo cardíaco, ele é influenciado tanto então pelo sistema nervoso autônomo, mas também o coração ele tem uma capacidade que a gente chama de capacidade autorrítmica. Você já viu aqueles filmes aqueles filmes, geralmente, eles aparecem muito em filme de terror, que a pessoa retira o coração da pessoa e o coração continua batendo. Você já viu isso? Já, muito. Já, né? A gente sabe que o coração, mesmo quando ele é removido do corpo da pessoa, ele continua batendo. Por que o coração continua batendo? Porque o coração, ele além de ter uma inervação, um neurônio que chega até ele para estimular ele a contrair, se você remove o coração da pessoa de dentro do corpo dela, você remove essa inervação nervosa. Ou seja, tirou o coração não tem mais estímulo do sistema nervoso. Porém, o coração, ele tem dentro dele células que geram o seu próprio estímulo nervoso. Essas células, então, esses sinais, essas células são chamadas de células autoexcitáveis, que estimulam o coração a bater, mesmo quando não envolve, quando não tem inervação do sistema nervoso simpático e parasimpático, que é o que a gente vai ver mais à frente. Então, por exemplo, esse aqui está o desenho de um coração, né? A gente está vendo o coraçãozinho aqui. E o coração, ele tem essas estruturas aqui, ó. Essas estruturas, dentro dele, são as células que a gente chama de células autorrítmicas. Ou seja, o coração tem células especializadas capazes de gerar estímulo para ele contrair, mesmo quando esse coração está fora do corpo do indivíduo. Essas células autorrítmicas, elas se espalham pelo coração para coordenar a contração. O primeiro sinal que gera estímulo para o coração contrair é esse nó chamado de nó sinoatrial. Aqui é onde se origina o impulso nervoso que estimula o coração a contrair. O impulso nervoso originado aqui, ele viaja por essas vias chamadas de vias internodais até uma região chamada de nó átrio ventricular. Então, o que acontece? No coração, o coração ele tem duas cavidades, né? Que são o átrio e o ventrículo. Deixa eu voltar, acho que a imagem aqui vai ficar mais claro. O coração tem 4 câmaras, átrios e ventrículos. O primeiro impulso nervoso dessas células autorrítmicas estimulam os átrios a contrair, que é quando o sinal elétrico viaja por essa parte. Então o estímulo nervoso começa aqui, viaja por essas vias internodais, e aí quando o estímulo nervoso percorre toda essa área aqui, o que você tem é uma contração dos átrios. Quando os átrios contraem, eles empurram o sangue para os ventrículos.
Então a gente diz que o coração ele bate de uma forma rítmica, envolve contração dos átrios, relaxamento dos ventrículos. Depois, os átrios relaxam e os ventrículos contraem. Então, o coração, ele geralmente tem dois sons, que é aquele tum-tum, tum-tum. O que é esse tum-tum? Nada mais é do que átrio e ventrículo contraindo de forma rítmica e alternada, né? Átrio, ventrículo, átrio, ventrículo. Então, eles ficam ali contraindo de forma alternada. E isso acontece por quê? Porque o estímulo nervoso, ele primeiro percorre essa parte, e aí os átrios contraem. Depois que o estímulo nervoso percorreu o átrio, ele desce por esse ramo chamado de fascículo átrio-ventricular e sobe por esses ramos chamados de fibras de Purkinje. Quando o sinal elétrico chega aqui embaixo, é que ocorre a contração dos ventrículos. Então, o coração trabalha de forma rítmica, onde átrio contrai primeiro, enquanto o ventrículo está relaxado, e depois ventrículo contrai, enquanto o átrio está relaxado. Vocês chegaram a visualizar isso nessa disciplina de morfofuncional? Sim. Vocês viram essa relação, né, do coração batendo de forma rítmica, envolvendo essas células autorrítmicas, certo? Sim. Beleza. Então, essa contração, esse ritmo cardíaco, ele é gerado principalmente por esse nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial, ele gera 70 despolarizações por minuto. O que isso quer dizer? Que se ele gera 70 despolarizações, ou seja, 70 estímulos nervosos por minuto, significa que o coração vai bater 70 vezes por minuto. Isso seria, ou seja, se você pegar o coração de um indivíduo e retirar do corpo dele, muito possivelmente a frequência com que esse coração vai bater vai ser modulada por esse nó sinoatrial. Ou seja, o coração vai ficar batendo numa frequência de 70 batimentos por minuto. Porém, a gente já discutiu isso, que o exercício pode aumentar a frequência cardíaca, não pode? Igual o exemplo que a gente deu? Sim. O exercício pode aumentar essa frequência cardíaca. Se o exercício pode aumentar essa frequência cardíaca, de que forma que esse estímulo começa a propagar de forma mais rápida? Nesse ponto aqui é onde, por exemplo, as raízes nervosas do sistema nervoso simpático e parasimpático modulam isso daqui. Então, por exemplo, o sistema nervoso simpático, você tem um neurônio que vem até essa região, que quando você está em exercício, esse sistema nervoso, essa raiz nervosa do sistema nervoso simpático, ela começa a estimular esse nó sinoatrial. Então imagina um neurônio nervoso que vem até aqui, um neurônio simpático, estimulando essa zona. O que vai acontecer em relação à despolarização? Vai fazer esse neurônio simpático, ele vai aumentar a frequência de despolarizações. Por exemplo, se ele aumentar essa frequência de despolarizações para 150 despolarizações por minuto, isso significa que o coração vai bater 150 vezes por minuto. E a mesma coisa pode ocorrer a partir de uma raiz nervosa parasimpática.
Então, a raiz nervosa parasimpática também modula esse nó sinoatrial. Como? Só que aí, no caso do parasimpático, ele gera estímulo para reduzir a frequência cardíaca. Se ela chegou a 150, a raiz nervosa parasimpática pode, por exemplo, reduzir esses batimentos por minuto. Felipe, você já teve curiosidade de avaliar sua frequência cardíaca de repouso? Em repouso, não. Você sabe como é que faz essa avaliação? Tem a do minuto ou dos, se eu não me engano, é 15 segundos, depois multiplica por 4. Isso, perfeito. Você pode simplesmente botar o dedo aqui e identificar a artéria radial ou aqui no pescoço, né? A gente aqui, quando põe a mão no pescoço, nessa região aqui, geralmente a gente consegue sentir o pulso, né? O sangue passando ali. Então, uma das formas é você mensurar a quantidade de vezes que você percebe esse fluxo de sangue passando aqui, né? E em 15 segundos e multiplicar por 4, que aí você tem uma noção da frequência cardíaca. Geralmente, a frequência cardíaca de uma pessoa em repouso fica em torno de 60 a 80 batimentos por minuto. Ou seja, vamos imaginar, olhando para essa imagem aqui, ó. Se você mensurasse a sua frequência cardíaca de repouso e você encontrasse que ela está a 60 batimentos por minuto, o que a gente poderia interpretar em relação a isso? Se esse nó sinoatrial gera uma frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto, mas o meu coração está batendo a 60 batimentos por minuto, significa que eu tenho uma atuação maior do sistema nervoso simpático ou parasimpático nesse ponto aqui? Parasimpático. Parasimpático. Então, se eu mensuro a minha frequência cardíaca e ela está abaixo desses valores aqui, significa que o sistema nervoso parasimpático está estimulando esse ponto aqui. Agora, se ela está acima desses valores aqui, significa que o sistema nervoso simpático está atuando nesse ponto aqui, ok? Ok. Então, o sistema nervoso atua nessa frequência cardíaca. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Frequência cardíaca. A quantidade de sangue bombeada, ela vai depender de um outro fator. Então, você tem a frequência cardíaca, que é a quantidade de vezes que o coração bate, mas eu também dependo de um outro fator que é chamado de volume sistólico. Você já ouviu falar disso? Volume sistólico? Não. Dona Caro, o que foi de você? Deixa eu te contar. Deixa eu ver aqui, que acho que tá... Deixa eu abrir o slide aqui. Acho que tem uma coisa oculta aqui. Não tá aqui não, mas eu vou explicar por aqui mesmo. A quantidade de sangue... Eita, tem lá atrás. A quantidade de sangue que circula no nosso corpo, ele vai depender da quantidade de vezes que o coração bate e também de um negócio chamado de volume sistólico. O que é o volume sistólico? Toda vez que o coração bate, ele empurra uma quantidade de sangue para as artérias. Essa quantidade de sangue que sai após um único batimento é chamado de volume
sistólico, ok? Então, o que é o volume sistólico? Quantidade de sangue ejetada pelo coração em um único batimento. Tranquilo? Tranquilo. Essa quantidade de sangue que sai pelo coração a cada uma batida, ela pode variar, ela não é sempre igual. De modo geral, esse volume sistólico, a quantidade de sangue ejetada, é em torno de 60 ml, né? É um valor aí aproximado de sangue ejetado pelo coração em uma única vez que ele bate, embora esses valores podem se alterar. Então, a quantidade de sangue que circula pelo meu corpo vai depender de quantas vezes ele bate dentro de um minuto e também da quantidade de sangue que é bombeada a cada batida, que a gente chama de volume sistólico. Então, a gente tem alguns fatores que influenciam na quantidade de sangue ejetada, ou seja, na quantidade de sangue que é empurrada pelo coração. Quais são esses fatores que afetam a quantidade de sangue bombeada? O volume sistólico ele está diretamente relacionado à força de contração do coração. Ou seja, vou voltar aqui para a tela para você me visualizar. Imagina o seguinte, imagina que você encheu um balão de água, uma bexiga, um balão, e o balão está cheio de água. Quando você espreme esse balão, vai sair uma quantidade de água do balão, não vai? Sim. A movimentação é algo de O que poderia influenciar na quantidade de sangue que sai do balão? Vários fatores poderiam contribuir com a quantidade de água que sai do balão. Por exemplo, se o balão tiver com pouca água, quando você espremer ele, vai também sair pouca água, não vai? Sim. Então, esse é um dos fatores que afeta o volume sistólico. Quanto mais sangue tem dentro do coração, maior é o volume sistólico. Então, quanto mais cheio de sangue o ventrículo estiver, mais sangue ele ejeta, ok? Que é o primeiro fator aqui, ó. Dois fatores vão controlar o volume sistólico. O comprimento do músculo. O que seria o comprimento do músculo? Não sei se você está me visualizando. O comprimento do músculo é quanto mais cheio ele está, mais as fibras dele foi alongado e, portanto, mais sangue ele ejeta. Então, esse é um dos fatores que influencia no volume sistólico. O outro fator que influencia na quantidade de sangue que sai do coração é a força de contração. Por quê? Se você encher um balão de água e se você espremer ele com pouca força, vai sair pouca água. Concorda comigo? Sim. Porém, se você espremer ele com muita força, você vai tirar praticamente toda a água que tem dentro dele. Então, esses dois fatores são os fatores que mais influenciam na quantidade de sangue que sai do coração, ou seja, no volume sistólico. A capacidade de enchimento dele, do coração, que está relacionado ao comprimento do músculo, e a capacidade de produzir força, que a gente chama de contratilidade. Ou seja, a contratilidade é a capacidade da fibra muscular se contrair. Quanto mais forte ele se contrai, mais sangue ele ejeta, maior é o volume sistólico. Então, quanto maior for o volume sistólico, maior tende a ser a quantidade de sangue que circula pelo meu organismo. Aí para pensar a seguinte ideia. Bom,
Se durante o exercício eu preciso entregar mais oxigênio para o tecido, o que é mais interessante? Que esse volume, essa quantidade de sangue ejetada, seja alta ou seja baixa? Seja mais alta. Seja mais alta. Porque quanto mais sangue sai aqui, mais sangue chega para o músculo. E se chega mais sangue, também chega mais oxigênio. Então, esse volume sistólico também é importante para determinar a capacidade aeróbica, beleza? Beleza. E ele vai depender, e esse volume sistólico vai depender de dois fatores. Quanto mais sangue chega, mais sangue sai. E quanto mais forte o coração contrai, mais sangue é ejetado. Que é o que está aqui. Volume sistólico é afetado pelo comprimento do músculo, capacidade de receber sangue para depois ejetar, e também a força de contração desse músculo. Bom, por que o comprimento, à medida que o coração se enche mais, ele faz mais força? Você lembra? Eu acho que eu falei disso, mas se eu não me engano, eu mostrei para vocês que o comprimento dos sarcômeros influencia na geração de força. Não falei disso? Sim. Ou seja, quanto mais o coração... Opa, voltei aqui. Quanto mais o coração se enche, mais os filamentos de actina e miosina atingem um comprimento ótimo. Então, se o coração se enche de sangue, esse comprimento ótimo entre actina e miosina, ele é atingido, portanto, o coração faz mais força. Agora, se o coração se enche pouco, esse filamento actina-miosina, ele não atinge o comprimento ideal e, portanto, ele gera menos força. Então, isso tem relação, por exemplo, com o comprimento ótimo da actina-miosina, beleza? Com a capacidade de enchimento dele. Enchendo mais, a actina-miosina tende a atingir o seu comprimento ótimo, e isso também tende a favorecer o músculo a ejetar mais sangue. Bom, o volume sistólico, ou seja, a quantidade de sangue que chega no coração, que preenche o coração, que enche o coração, ele vai depender de alguns fatores. Então, a gente chama de o volume diastólico final. O que é o volume diastólico final? O máximo de sangue que tem dentro do coração antes dele fazer o processo de sístole. Isso você chegou a ver? O que é sístole e o que é diástole? Eu já ouvi falar, mas não tô lembrando de cabeça assim, não. Beleza, vou explicar aqui. Essa parte você entendeu, né? O coração, ele tá enchendo e contraindo, certo? Certo. Quando o coração ele está contraindo, a gente chama de fase de sístole. Ou seja, a fase de sístole é o momento onde o coração está contraindo, os ventrículos estão contraindo e ejetando sangue. Então, a sístole significa a fase de contração do ventrículo, onde o sangue está sendo ejetado. Quando o coração está recebendo sangue, a gente chama de diástole. Então, sístole é a contração, diástole é a fase de enchimento. Beleza? Beleza. O que acontece? Eu disse que quanto mais sangue tem no coração, maior vai ser a saída do sangue. Ou seja, quanto maior o volume diastólico final,
Quanto maior a quantidade de sangue antes de iniciar a sístole, mais sangue ele ejeta. Então, essa quantidade de sangue que tem no coração, quando ele está totalmente enchido, totalmente preenchido de sangue, a gente chama de volume diastólico final. Ou seja, maior quantidade de sangue que tem no coração antes dele começar o seu processo de contração. E existem alguns fatores que afetam o enchimento do coração. Quais são esses fatores? São os fatores relacionados ao retorno venoso, ou seja, vou voltar aqui na imagem. Quanto maior for a quantidade de sangue que volta para o coração, mais ele vai se encher. E quais são esses fatores do retorno venoso? Nós temos 3 fatores que contribuem para uma maior quantidade de sangue que retorna ao coração. O primeiro fator é chamado de bomba do músculo esquelético. O que é essa bomba do músculo esquelético? Está aqui na imagem. Quando você bombeia o sangue para as pernas, o que faz o sangue voltar para o coração de novo? O que faz o sangue voltar para o coração de novo são os próprios músculos contraindo. Por quê? Quando o músculo contrai, ele empurra o sangue da perna de volta para cima, por meio das veias. Por quê? A contração, imagina que o sangue estava preso nessa região. Quando a panturrilha contrai, ela pressiona os vasos e aí isso faz com que o sangue seja impulsionado para cima de novo. Ou seja, um dos fatores que contribui para o sangue voltar para o coração é a contração muscular. Músculo contraindo estimula o sangue, os vasos das veias serem pressionados e empurrar o sangue de volta para cima, de volta para o coração. Entendido isso? Entendido. Então, quanto mais músculo tiver contraindo e relaxando, mais sangue vai voltar para o coração. Outro fator que afeta o retorno do sangue para o coração é a bomba respiratória. Por que bomba respiratória? Toda vez que você inspira e expira, isso também facilita o retorno venoso, tá? A respiração contribui com o retorno venoso, principalmente na fase de inspiração. Isso faz com que o sangue volte para o coração. E outro fator que pode contribuir para chegar mais sangue de volta para o coração é o próprio sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso simpático. Por quê? O sistema nervoso simpático, ele faz com que as veias do nosso corpo também sejam comprimidas. Um exemplo muito parecido com o que acontece com o músculo esquelético. Quando as veias são comprimidas por estímulo do sistema nervoso, isso também contribui com o retorno do sangue para o coração. Mas por que, professor, que você está falando que esse retorno do sangue é importante? Por quê? Porque quanto mais sangue voltar para o coração, mais sangue vai ser bombeado de volta. Portanto, mais sangue eu também vou entregar para os tecidos. Beleza isso? Beleza. Então, esses são os fatores que contribuem. Quanto maior o volume diastólico final, quanto maior a capacidade de enchimento do coração, mais sangue ele vai empurrar para as artérias. E esse volume de enchimento
está relacionado a esses fatores que a gente falou aqui. Aqui é só, eu acho que eu vou pular isso daqui, senão vai ficar muito complexo, tá? Que é a função da adrenalina e noradrenalina funcionando no organismo. Eu vou focar mais nisso daqui, que acho que esse aqui é um ponto mais fundamental para a gente entender. Então, o que eu queria que você entendesse para depois a gente poder dar continuidade? A gente falou que a frequência cardíaca ela é modulada tanto pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Perfeito? Repete para mim, por favor. A frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o coração bate. Concorda comigo? Sim. Ela depende de estímulos nervosos, né? Sistema nervoso simpático e parasimpático, certo? Certo. Se o sistema nervoso simpático está atuando, eu tenho aumento da frequência cardíaca. Se o sistema nervoso parasimpático está atuando, eu tenho diminuição da frequência cardíaca. Ou seja, a quantidade de vezes que o coração está batendo está sendo reduzida. Outro fator que afeta a quantidade de sangue que circula pelo corpo é o volume sistólico, ou seja, a quantidade de sangue ejetada que sai do coração após um único batimento. Essas duas variáveis, quantidade de vezes que o coração bate e volume sistólico, quando você pega frequência cardíaca, quantidade de vezes que o coração bateu e multiplica pela quantidade de sangue que é bombeado uma única vez, nós chegamos a um conceito importante que é chamado de débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é a quantidade de sangue que circula em um minuto. Ok? Então, o que é o débito cardíaco? Quantidade de sangue que circula no meu corpo em função do tempo. Ou seja, quantidade de sangue que circula dentro de um minuto. Beleza? Beleza. Em repouso, a quantidade de sangue que circula é em torno de 5 litros por minuto. E esse débito cardíaco, ele é calculado a partir da frequência cardíaca e do volume sistólico. Ok? Ok. Então, ó, só para completar então isso. O débito cardíaco, ele representa, de certa maneira, a quantidade de sangue que está circulando no corpo dentro de um minuto e, portanto, reflete um pouco a quantidade de oxigênio que também está chegando ao tecido. Porque se circula mais sangue, eu também entrego mais oxigênio para o tecido. De que forma que isso tem relação com o exercício? Bom, o que acontece com a frequência cardíaca quando você sai do repouso para o exercício? Ela aumenta. Ela aumenta. Se ela aumenta, o que acontece com o débito cardíaco? Aumenta ou diminui? Aumentar também. Aumenta. Perfeito. Se aumentar a frequência, eu vou ter um aumento do débito cardíaco, ou seja, da quantidade de sangue circulante. Se eu aumentar o volume sistólico, o que vai acontecer com o débito cardíaco? Ele vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Vai aumentar. Ou seja, se eu aumentar a quantidade de sangue que sai em um único batimento, eu também aumento o débito cardíaco. A próxima parte, a gente vai ver como é que esses dois fatores são modulados pelo exercício. O exercício,
tanto aumenta a frequência cardíaca, como também aumenta esse tal de volume sistólico. Só para você ter uma ideia, durante o repouso, se a gente pensar na gente agora sentado, em 1 minuto, nosso coração faz circular pelo nosso corpo 5 litros de sangue. Mas durante o exercício, isso aqui pode chegar a 20, 30 litros, de 20 a 30 litros por minuto. Ou seja, nosso coração consegue fazer circular aí de 4 a 6 vezes mais sangue, de 4 a 6 vezes mais sangue dentro de 1 minuto, saindo do repouso para o exercício. Então a gente vai ver, eu vou deixar para falar um pouco mais disso na próxima aula. Então o que eu queria que você tivesse bem definido aí na cabeça, o que é frequência cardíaca, o que é esse volume sistólico e de que maneira o sistema nervoso simpático e parasimpático modula isso daqui, e de que maneira esse volume sistólico pode aumentar, tá? Lembrando que o volume sistólico, ele aumenta toda vez que chega mais sangue no coração ou toda vez que o coração faz mais força para contrair. Qualquer um desses fatores, chegando mais sangue ou fazendo mais força na contração, aumenta o volume sistólico. E a frequência cardíaca, ela é modulada por sistema nervoso simpático, parasimpático. Qualquer um desses dois fatores, se aumenta a frequência cardíaca ou aumenta o volume sistólico, automaticamente aumenta o débito cardíaco. Beleza? Beleza. Então, acho que por hoje, até onde eu queria falar é mais ou menos isso daqui. E a gente continua na próxima aula a partir daqui. Tranquilo? Tranquilo. E aí, Linhares, como é que tá a questão agora do coronavírus? Tá tranquilo aí? Tá aumentando os casos?